Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. Se você chegou até aqui, eu fico muito feliz. Isso significa que você também está nesse processo de ir construindo uma vida mais significativa, com mais leveza. E eu criei esse canal aqui no YouTube justamente porque eu já tô nesse processo há algum tempo, eu tô nessa busca, tô tentando fazer transformações positivas na minha vida. E eu decidi criar o canal para compartilhar essa jornada com vocês e compartilhando esse processo para que vocês possam ir acompanhando e se motivando para ir caminhando, né, nesse processo junto comigo e a gente ir se apoiando e se motivando. Então, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre metas para o ano seguinte, porque metas são muito importantes para a gente chegar onde a gente quer chegar, né? E quando chega o final do ano, é justamente nesse período que a gente começa a pensar mais em metas, em objetivos, o que a gente vai fazer no ano que vem, a gente começa a se planejar, mas é muito mais fácil a gente idealizar, imaginar o que a gente quer, do que de fato a gente conseguir conquistar o que a gente quer. Então eu quero conversar sobre isso com vocês e sobre o que a gente pode fazer para a gente conseguir ir cumprindo as nossas metas e o que eu tenho feito há um tempo e tem sido positivo. Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente conversar especificamente sobre o que são essas metas, esses planos que a gente faz, porque pensar em metas, definir metas, não é algo muito simples, né? E aí eu vou contar um pouquinho de qual era a minha relação com essas metas de ano novo e porque eu nunca conseguia colocar em prática e realizar o que eu desejava. No passado, eu nem gostava dessa época do final do ano, porque quando chegava nesse momento do ano, eu começava a pensar em tudo aquilo que eu tinha desejado e não tinha sido realizado, tudo aquilo que eu planejava e não tinha se cumprido. Então, essa época do ano era um pouco frustrante para mim, porque é uma época de festas, de comemorações e de pensar no ano seguinte, né? E a gente começa a se motivar um pouquinho pensando que o ano que vem vai ser melhor do que o atual, mas eu me frustrava muito, porque eu ficava pensando, puxa, o ano não foi como eu quis, será que o ano que vem vai ser? Por outro lado, eu sempre colocava muita expectativa no ano seguinte, e quanto maior a expectativa, maior pode ser a nossa frustração, porque a gente não pode se apegar às nossas expectativas apenas, né? A gente tem que colocar as coisas em prática. E eu tinha uma mentalidade que eu acho muito importante compartilhar com vocês, que foi uma mentalidade que mudou, e quando eu virei essa chavinha no meu cérebro, muita coisa fez sentido e muita coisa mudou. Minha mentalidade era o seguinte, eu estava sempre esperando algo acontecer, estava sempre rezando para que algo acontecesse, no sentido de colocar muita esperança, colocar muita expectativa e a depender da sorte. Então, eu sei que muita gente faz isso também. Inclusive, muitas pessoas fazem simpatias para o ano seguinte ser melhor, fazem rituais no ano novo. E às vezes a gente coloca muita fé em coisas externas, né? E aí eu não tô julgando quem faça isso, porque eu também já fiz muito isso. Mas eu acho que a gente não pode só depender de forças externas. A gente tem que pensar o que é que a gente pode fazer para a gente conquistar a vida que a gente quer, sem ficar acreditando que a vida está sendo boa ou ruim com a gente, que a vida tem dado sorte ou não pra gente, mas sim a gente pensar no que é que a gente está fazendo, qual é o nosso papel nisso. Isso é algo que por muito tempo eu não tinha conseguido perceber. Mas também foi um insight que eu tive depois que eu comecei a me mover mais. Depois que eu comecei a perceber que era possível planejar, definir metas e realmente cumprir, isso foi mudando a minha mentalidade e aí eu consegui ter esse insight de que muita coisa dependia de mim para se concretizar, sabe? Então, a primeira coisa que eu quero falar aqui sobre metas é isso. É muito importante que a gente defina metas que dependem apenas da gente para se realizar. Metas que dependam do nosso esforço. E metas que sejam realistas também.
Porque muitas vezes a gente define metas que dependem de outras pessoas, dependem de circunstâncias externas. Por exemplo, a gente pode definir uma meta de que a gente quer ser promovido no trabalho, mas isso depende também do seu chefe resolver te promover. Você pode se esforçar muito o ano inteiro, mas isso não é uma garantia absoluta de que você de fato vai ganhar uma promoção no trabalho e vai, enfim, subir na sua carreira. Então é importante você definir como uma meta, só um exemplo, tá? De que você vai se aprimorar. Aprimorar o seu trabalho, conquistar novas habilidades, porque isso é algo possível se você for atrás disso, realizar cursos, e não vai depender de outras pessoas. Então, você consegue cumprir essa meta no final, você vai evitar essa frustração de não ter conseguido cumprir. É algo que depende de você e você vai sair lucrando, porque pode ser que gere como uma consequência uma promoção no emprego, ou não. E se você não for promovido no seu emprego, pelo menos você adquiriu muita habilidade e se aprimorou. Isso foi só um exemplo, mas eu poderia dar muitos outros nesse sentido também. Então a gente tem que entender de que forma a gente vai criar essas metas. Precisam ser metas que sejam realistas, né? E que você consiga destrinchar em passo a passo para você realizar. Isso já vai para um próximo tópico de destrinchar as metas em pequenos objetivos. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque as nossas metas, elas se perdem por aí. A gente faz uma lista enorme de coisas que a gente quer realizar e a gente simplesmente não sabe como realizar, como colocar em prática. Como que isso vai ser realizado? E a gente tem que planejar esse como. Então eu vou dar aqui um novo exemplo, que é a criação desse canal aqui no YouTube. Essa é uma meta que eu tenho há bastante tempo. Na verdade, é algo que eu queria ter realizado há muito tempo atrás, mas eu pensava que eu precisava de uma câmera, eu precisava de equipamentos diversos, eu precisava criar mais confiança, precisava ter habilidade X e Y, mas em determinado momento eu cansei de esperar e eu falei, não, eu vou colocar em prática, porque a minha meta é criar um canal no YouTube e não criar um canal perfeito no YouTube. Então eu decidi que eu ia colocar essa meta em prática, que eu ia cumprir ela. E o que eu fiz? Eu destrinchei num passo a passo, né? Então, eu tô usando o meu celular, que é o equipamento que eu tenho, e um microfone, que é o único investimento que eu fiz. Um dos meus objetivos era esse, adquirir um microfone, mesmo que fosse baratinho. O outro objetivo era pensar em temas para os vídeos. O outro era pegar esses temas e transformar em roteiros. Então, eu fui, né, cumprindo alguns objetivos até que eu conseguisse, de fato, colocar a câmera aqui e começar a gravação. E aí, vem também uma outra coisa importante da gente pensar, que é a gente fazer sem se cobrar tanto. Porque esse canal, eu demorei muito para começar e cumprir essa meta de criar um canal no YouTube, que é algo que eu queria há muito tempo, já faz muitos anos isso, gente. E eu simplesmente não fazia porque para mim tinha que ser perfeito. Mas eu não tenho experiência com isso. E nada daquilo que a gente tem experiência vai ficar muito bom no começo. Na verdade, é mais provável que fique muito ruim até que a gente vá melhorando aos pouquinhos. Na verdade, precisa ficar ruim para a gente perceber os erros e a gente conseguir melhorar das próximas vezes que a gente fizer. Então, isso foi uma questão para mim. Eu percebi que eu precisava simplesmente grudar na minha mente a frase feito é melhor do que perfeito. Pensando nessa frase, eu consegui iniciar muitas coisas que eu tinha receio, né? Eu queria que saísse muito bom, perfeito. E aí eu nunca começava, nunca fazia o que eu tinha que fazer. E é muito boa a sensação de você fazer uma coisa, você cumprir com uma meta. Muito boa a sensação de você perceber que você é capaz.
que se você se planejar, se você define uma meta, destrincha em pequenos objetivos, vai dando check nesses objetivos e vai trilhando esse caminho, você percebe que você vai avançando. E isso é muito bom. As nossas metas não são para impressionar as pessoas. Tudo que a gente define que a gente quer realizar precisa ser algo que é bom pra gente, sabe? Então, essa é mais uma questão também que eu quero conversar com vocês, que é o fato de que a gente precisa pensar em metas que atendam também às nossas necessidades emocionais, metas que de fato fazem bem pra gente, porque muitas vezes a gente define que a gente quer conquistar coisas que não são de verdade coisas que a gente precisa ou deseja lá no fundo, sabe? E quando eu falo de necessidades, gente, eu não tô falando de necessidades básicas, do tipo fome, sono. Tô falando de necessidades básicas emocionais. Traduzindo aqui para vocês, todo mundo tem uma necessidade básica de afeto, de ter conexão com outras pessoas, de poder descansar, inclusive mentalmente. Então, é muito importante que a gente pense em metas que agreguem essas necessidades, que respondam a essas necessidades. Nem sempre a gente consegue ter as nossas necessidades atendidas, mas é importante que a gente olhe para elas e busque, né, atender as nossas necessidades na medida do possível. Porque o que acontece é que a gente acaba priorizando outras coisas. Então, no exemplo que eu dei lá no início do vídeo, de evoluir na carreira, muita gente tem metas parecidas com essas, né? E aí a pessoa trabalha pra caramba o ano inteiro, trabalha, trabalha, trabalha. Às vezes a pessoa definiu essa meta, separou em pequenos objetivos, foi cumprindo cada um dos objetivos, mas no final do ano acaba se esgotando pra caramba e desenvolvendo aí um adoecimento mental, né? E aí a pessoa fica adoecida, fica muito mal, e às vezes é porque ela não pensou, não conseguiu se direcionar, se voltar para as próprias necessidades. A pessoa focou muito numa meta que era um pouco mais externa, que era mais relacionada a ser reconhecida, né, no trabalho, em ganhar dinheiro, sei lá, ganhar mais dinheiro, né? Mas às vezes isso tem um custo alto. Então é muito importante a gente pensar se aquilo que a gente quer realmente é aquilo que é o melhor pra gente. Então, mesmo que seja um pouco difícil de fazer esse exercício, é um exercício que eu proponho que vocês façam quando vocês forem pensar nas metas que vocês têm para o ano que vem. E, aliás, né, aproveitando que eu tô falando sobre isso, já deixa aqui nos comentários quais são as suas metas pro ano que vem. Tenta fazer esse exercício, essa reflexão, se essas metas respondem às suas necessidades emocionais básicas. A gente pode pensar também em ferramentas que auxiliam a gente nesse processo de construir e atingir metas, né? Eu gosto muito de usar o Notion. O Notion é um aplicativo muito bom para organização e lá dentro você consegue fazer um formato de checklist. Então eu gosto de usar ele para definir qual é uma meta e colocar pequenos objetivos para eu cumprir essa meta. E, gente, você pode definir uma meta muito básica, por exemplo, que você gostaria de beber mais água. Essa foi uma meta que eu coloquei para mim para esse ano de 2025. E mesmo assim eu consegui definir pequenos objetivos. Então vou falar para vocês o que eu fiz. Nessa meta específica, um dos meus objetivos era ter uma garrafinha de água sempre à vista. E eu tinha uma garrafinha, mas eu não tinha outra para levar para o trabalho. E eu queria ter uma em casa e outra para levar, porque eu sempre esquecia de levar, que estava em casa. Então a outra já ficava ali na entrada de casa, ou então na minha bolsa, aquela que eu ia levar para o trabalho, né? Para que eu não esquecesse de sair e beber água fora de casa, porque eu sou uma pessoa que não tem noção de sede. Eu não tenho percepção de sede, de fome, então se você deixar, eu fico horas sem comer, sem beber água, e isso é terrível, né?
porque aí eu vou me desidratando sem perceber. Então, um dos meus objetivos, dos pequenos objetivos, foi comprar mais uma garrafinha de água. Eu também coloquei como um pequeno objetivo calcular a quantidade de água necessária, pensando aí no meu peso, enfim, nas minhas características. Existe um cálculo específico que a gente pode fazer, mas eu não vou lembrar agora especificamente para falar para vocês. Mas, enfim, só usando aqui como exemplo essa minha meta de beber mais água, que eu sei que é uma meta de muita gente também. E é um exemplo de como uma meta que parece muito simples e muito básica, porque na nossa cabeça a gente pensa, ai, é só pegar água e tomar, é só eu lembrar de tomar. Mas não é só isso. Até lembrar de tomar não é uma coisa simples, né? E uma coisa que pode ajudar também é quando você quer criar um novo hábito, é você unir esse hábito a outro que você já tem. Então, por exemplo, todos os dias à noite eu escovo os dentes antes de dormir e aí em seguida eu tomo água. Não é coincidência que eu nunca deixo de tomar água depois de escovar os dentes, mas é porque eu consegui unir os dois hábitos e o meu cérebro simplesmente ficou condicionado de que se eu faço uma coisa, eu tenho que fazer a outra. Então eu sempre tomo água nesse momento. E aí é legal a gente tentar pegar outros hábitos que a gente tem e inserir hábitos novos para a gente conseguir fazer essa conexão no nosso cérebro. Falando em hábitos, uma outra coisa que eu acho importante a gente entender é que a gente tem o nosso tempo. Cada pessoa tem o seu próprio tempo para conseguir realizar alguma coisa. E sabe aquele papo de criar um hábito em 21 dias? Aquilo é balela, gente. Isso não existe. Cada um vai ter um tempo específico para conseguir implementar hábitos, inclusive porque isso depende do contexto da nossa vida, né? E como eu falei, né, de lembrar de beber água, às vezes a pessoa é muito mais esquecida, ou então tem outras questões na vida dela aí que atrapalham um pouco, mas é importante a gente reconhecer os nossos limites e as nossas potencialidades e usar isso ao nosso favor para a gente conseguir colocar em prática, né, aquilo que a gente precisa para atingir uma meta nova. O recado, né, que eu quero dar, na verdade, é sobre a gente respeitar o nosso tempo e a gente fazer o que precisa fazer de acordo com os nossos limites, dentro daquilo que é possível e sempre repetindo esse mantra de que feito é melhor do que perfeito, porque é um mantra que diz tudo, né? A gente tem que fazer e a gente tem que ir atrás daquilo que importa pra gente, independente de estar saindo exatamente como a gente gostaria. Aliás, isso me remete a outra coisa que é importante de comentar. Às vezes, quando a gente vai atrás daquilo que a gente quer, a gente sente coisas que a gente não gostaria de sentir. Quando a gente vai cumprir metas, a gente pode sentir coisas difíceis, mesmo que a gente queira muito aquilo. Eu quero muito tirar carta, eu quero muito aprimorar o meu inglês, eu quero muito ter um corpo mais saudável, eu quero muito ter esse canal aqui no YouTube. E é difícil o processo, não é simples, porque por mais que sejam coisas que eu desejo muito, envolve emoções que não são fáceis de lidar. Uma lição muito importante que eu aprendi e que me ajuda muito a passar por esses momentos e caminhar em direção àquilo que eu desejo é entender que as emoções, elas não são impeditivas. A gente não precisa deixar de fazer o que a gente quer fazer porque a gente está sentindo determinadas coisas. É claro que a gente não pode ignorar o que a gente sente, mas a gente pode respeitar que a gente está sentindo uma tristeza, um desânimo, uma ansiedade, uma irritação e ainda assim caminhar em direção àquilo que importa pra gente. A gente pode sentir ansiedade e mesmo assim a gente ir realizar uma prova. A gente pode sentir um desânimo e mesmo assim tentar manter a constância naquilo que a gente, naquele hábito que a gente quer construir. Então, a gente faz isso respeitando os nossos processos, respeitando como a gente se sente, né? Não é ignorando essas emoções, mas entendendo que vai ser difícil. Quando a gente coloca na nossa cabeça que vai ser difícil e a gente aceita que vai ser,
as coisas ficam mais fáceis. Porque se a gente espera as coisas estarem fáceis para a gente ir atrás de alguma conquista, talvez a gente acabe nunca indo atrás. Porque talvez as coisas não fiquem fáceis, como por exemplo isso aqui, né? O fato de eu estar gravando esse vídeo. Eu pensava que quando eu tivesse uma câmera, quando eu tivesse isso e aquilo, seria mais fácil, mas não é. É porque não é fácil você sentar na frente de uma câmera e você falar como se você estivesse conversando com amigos. Mas é algo que eu quero muito, né? Que eu desejo muito. Eu desejo muito que esse vídeo chegue até as pessoas e mude a vida das pessoas de alguma maneira. Quero muito que as pessoas me acompanhem nesse processo de busca de uma vida mais leve e significativa. Eu quero ajudar as pessoas com isso também, as pessoas que desejam caminhar nessa direção. E para isso eu faço um esforço, eu defino uma meta, eu defino pequenos objetivos para cumprir e eu vou fazendo, mesmo que seja desafiador. Eu tenho buscado fazer isso, aceitar as dificuldades e ao invés de tentar eliminar elas da minha vida, eu tenho feito esse exercício de aceitar que elas vão estar presentes e mesmo assim seguir em frente. Então, eu sugiro, aconselho que vocês façam o mesmo, porque isso vai ajudar muito nesse processo de atingir metas. Quando vocês estiverem planejando as metas do que vocês querem realizar em 2026, lembrem-se das dificuldades que vocês vão enfrentar, considerem essas dificuldades, mas não desanimem. Não desanimem, porque a gente consegue construir recursos internos para lidar com as dificuldades, a gente consegue se ajudar, vocês podem recorrer aqui a esse canal para a gente se ajudar para conseguir caminhar nesse processo. Então, não desistam, tenham paciência com vocês, com o processo de vocês, e o principal é pensar naquilo que é valoroso para vocês, naquilo que realmente importa. Então, quando vocês forem planejar as metas para o ano que vem, pensem no que realmente importa para vocês, naquilo que vocês realmente desejam fazer, naquilo que vai atender as necessidades de vocês. E eu tenho certeza que isso vai ajudar nesse planejamento. Eu agradeço muito vocês por estarem até aqui, terem continuado o vídeo até o final. Obrigada por assistirem, espero que vocês se mantenham aqui comigo, então se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Não esqueçam de deixar nos comentários as metas de vocês, o que vocês estão planejando para o ano que vem. E espero que vocês continuem comigo para a gente ir evoluindo juntas nesse processo. É isso, um beijo e até a próxima!